Estíbaliz nasceu em 6 de setembro de 1978. Ela nasceu na cidade do México, onde ela morava com a sua mãe, com o seu pai e com o seu irmão mais novo. Só que a família teve que sair do México. Ela ainda era uma criança muito novinha, muito pequenininha, quando a família teve que ir embora do país. O pai dela era jornalista nos anos 80, ele criticava muito o governo mexicano. Então foi exatamente por isso que eles precisaram sair do país, porque a família se tornou um alvo muito grande do governo. Aconteceu até das forças armadas invadirem a casa deles, e isso traumatizou toda a família, só que especialmente ela. Ela ficou muito apavorada com todos aqueles homens invadindo a casa dela com armas. Então eles saíram do México e foram para a Espanha, para Barcelona mais precisamente. A vida em Barcelona era muito mais cara do que no México, então eles enfrentaram uma certa dificuldade, né? O pai da Esti teve que trabalhar 2 vezes mais do que ele trabalhava no México, e isso acabou resultando, né, no pai dela ser muito mais ausente. Não sei como ele era no México, mas em Barcelona ele ficou realmente bem ausente. Eu sou a Raquel Cias, eu sou psicóloga e eu toda semana trago aqui casos, histórias de pessoas com comportamentos bizarros pra gente analisar juntinho aqui. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve pra ajudar, já curte e compartilha, porque isso me ajuda muito e me motiva a trazer mais histórias pra vocês. Na verdade, tem algumas semanas que eu não trago conteúdo aqui pra vocês, porque, como vocês sabem, eu tenho um trabalho lá no Instagram e ele é bem completo, né? Ele é bem complexo também. E lá no Instagram eu falo sobre relacionamentos, né? Então, o pessoal começou a me pedir lá para lançar uma mentoria sobre relacionamentos, né? Então eu fiz isso, eu abri e as pessoas me surpreenderam muito, porque entraram mais pessoas na mentoria do que eu tava esperando. Eu fui muito surpreendida. Então, esse trabalho de mentoria, ele realmente é muito puxado, porque a mentoria, né, funciona para o casal ou para uma pessoa, né, que tem dificuldade em estabelecer relacionamentos, né, em ter um relacionamento, em manter, em passar de fase dentro do relacionamento. Então é sempre muito específico, né, para cada casal, para cada pessoa. Eu tenho um conteúdo específico voltado para ela, tem atividades práticas voltadas para o caso dela, para a dificuldade dela. Então isso toma tempo, né? Então meu tempo realmente ficou muito escasso, eu peço perdão, não consegui me organizar para fazer os 2 trabalhos aqui, né? Como eu gosto, mas a partir de agora eu já vou conseguir me organizar para isso. Inclusive, uma coisa interessante é que a partir de agora eu vou trazer cada vez mais vídeos aqui de casos bizarros em relacionamentos, né? Coisas que aconteceram errado, coisas que deram errado, comportamentos bizarros em relacionamentos, né? Porque eu quero que realmente tenha a ver, eu quero que a gente possa casar esses 2 trabalhos, né? Eu quero que seja uma continuidade, o trabalho que eu faço aqui com o trabalho lá do Instagram. Então vai ficar muito legal. Hoje o vídeo já vai surpreender vocês, a história é muito surpreendente, história muito interessante mesmo, né? E eu vou falando pra vocês algumas pistas, alguns cuidados, né? Pra que realmente não aconteçam certas situações em relacionamentos. Eu vou deixar aqui pra vocês também o link do meu intensivão em relacionamento, que é um conteúdo totalmente prático, cheio de exercícios práticos, né? Sobre relacionamentos, trouxe aqui muita coisa sobre relacionamentos. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês os tópicos que eu trabalho nesse intensivão, e se você se interessar, tá num super preço, assim, super acessível mesmo, mega acessível pra você que se interessa. Então vamos embora pra história, que ela tá muito interessante. Ela definiu o pai dela como muito controlador, ela dizia que ela nunca podia ser ela mesma perto dele, né? Ela ficou muito ressentida com tudo isso, e mais tarde ela falou que o relacionamento deles ficou tão ruim, chegou num ponto tão ruim, que ela tinha pensamentos de como prejudicar seriamente o pai dela. E esses pensamentos começaram desde muito cedo, gente. Ela teve muitas dificuldades também para se encaixar na escola, para fazer amizades. Eu acredito que é porque ela se mudou para um país diferente, né? Existe essa dificuldade. O caminhão passando, Deus. Ela falou que mesmo com os traumas, ela conseguia ainda sonhar, né? E que um grande sonho dela era ser mãe. Ela falou que sonhava em ser mãe desde os 10 anos de idade. Ela sempre perguntava para a mãe dela quando é que ela teria idade suficiente para ser mãe. Isso estava constantemente na mente dela. Mais tarde, a Esti sai de casa, ela vai para a faculdade, onde ela estudava economia, só que essa também não foi uma decisão dela. Estudar economia foi uma escolha do pai dela, mas enfim, ela começou, né, o primeiro relacionamento dela, e esse relacionamento durou todo o tempo de estudos dela, ou seja, por uns 5 anos.
Quando ela se formou, ela começou a planejar uma vida com esse cara com quem ela tinha um relacionamento, né? E quando ela começa a falar com ele sobre casamento, sobre filhos, ele simplesmente fala que ele não tá pronto pra um relacionamento sério. Eles estavam juntos há 5 anos, isso pra mim seria um relacionamento sério, né? Ela ficou bem chateada, ela achava que tinha realmente encontrado a pessoa com quem ela queria dividir a vida. Mas então eles terminaram, né? E o mesmo que aconteceu sobre ela ter pensamentos de como prejudicar o pai, aconteceu também com esse ex-namorado. Só que ela não tava pensando só em machucar ele, ferir, fazer alguma coisa, né, grave contra ele. Ela pensou em matar ele realmente. Ela fantasiava sobre as diferentes maneiras de como ela faria isso, como ela faria pra isso acontecer, o que ela faria depois. Mas ela falou que eram só pensamentos, ela não chegou a fazer nada realmente. Em vez disso, ela decidiu que ela queria recomeçar, ela queria se mudar. Então ela se mudou para a Alemanha e começou a trabalhar lá como babá. Só que depois de um tempo ela começou a trabalhar em uma sorveteria e nessa época ela tinha 22 anos. Ela conheceu um homem lá que era vendedor de freezer, então ele foi à sorveteria para tentar vender para ela. Só que logo quando ele entrou, ele se sentiu muito atraído por ela, era muito bonita, e ela também se sentiu atraída por ele. Ele era 15 anos mais velho que ela, mas ela não se importava com isso, então eles começaram a conversar e se deram muito bem. Eles se apaixonaram e não demorou muito para que ele pedisse ela em casamento, né? E ela aceitou, com certeza, aquilo era algo que ela sempre quis, ela sempre sonhou. Só que não foi como ela esperava, sabe? Ele pertencia a uma religião que não aceitava a relação sexual antes do casamento. Na verdade, ela achou isso fofo no começo. Então eles se casaram, só que depois ele falou que também não acreditava em relação sexual, a menos que fosse pra procriação. Então ela ficou tipo, tudo bem, não tem problema, porque era isso aí mesmo que eu queria. Aí ele fala pra ela que não tá pronto pra isso, né? Ela pensou que mais cedo ou mais tarde ele estaria pronto, então ela foi deixando, sabe? Em 2005 ela tinha 27 anos e ele chegou pra ela e disse que achava que eles tinham que se mudar pra Áustria e que eles deveriam abrir a própria sorveteria deles lá. Ele falou que se ela fosse, ele estaria pronto pra ter filhos, então ele acabou convencendo ela. Então eles se mudaram pra lá, abriram mesmo uma sorveteria, só que as coisas não saíram como o planejado, né? Ela tava ficando muito cansada porque o combinado foi que os dois dividissem os compromissos, né? E ela tava fazendo tudo muito sozinha. Não demorou muito para que ela começasse a ter também aqueles pensamentos sobre como prejudicar ele. Só que ficou só no pensamento por enquanto. Em 2007 ela conheceu outro homem, inclusive as semelhanças entre o homem, né, que ela conheceu e o homem com o qual estava o marido dela eram impressionantes. Ele também era 15 anos mais velho do que ela e também vendia máquinas de sorvete. Ele tinha ido até a loja para vender uma máquina de sorvete para Steve. E assim como foi da última vez, eles começaram a conversar, ele começou a elogiar ela e ela se sentiu muito bem. Então logo ela se apaixonou por ele, eles começaram a ter um caso. Eles iam jantar, eles tinham encontros românticos. Uma diferença entre esse novo cara e o marido dela é que esse novo cara fazia ela se sentir muito bonita, amada, atraente. Então ele logo falou que achava que ela deveria se separar do marido e ela concordou. Ela não queria mais estar com o marido, ela queria ficar com o Manfred, que era esse novo cara. Então ela abordou o marido sobre um divórcio e ele até concordou. Só que ela também queria que ele saísse do apartamento, só que isso ele se recusou a fazer. Então tava assim, ela tava vivendo com o ex-marido, morando com ele e namorando esse novo cara. Ela também estava administrando a sorveteria e o ex-marido continuava não fazendo nada. E quando ela chegava em casa, ele continuava sendo rude com ela, ele ainda menosprezava e insultava ela. Ela tava completamente saturada daquilo, ela começou a ter novamente aqueles pensamentos assassinos. E em 27 de abril de 2008, ela voltou para casa do trabalho e ela e o seu ex-marido começaram a ter aquela discussão diária habitual deles, né? Isso era muito habitual para eles, acontecia todos os dias. Só que teve uma fala dele que bateu muito forte nela. Ele falou que ela não sobreviveria sem ele, que ela dependia totalmente dele. Então depois da discussão, ele voltou pra frente do computador, não sei se ele tava jogando, que é o que ele fazia normalmente, ele jogava no computador. Só que ela notou que ele deixou uma das armas dele à vista e sem ele perceber, ela pegou aquela arma e atirou 2 vezes na nuca dele, sem ele ter percebido que ela tava atrás dele.
No dia seguinte, ela foi trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ela saiu, deixou o corpo dele dentro do apartamento e achou que ninguém fosse descobrir o corpo dele lá. Ela não sabia muito bem o que fazer com ele. Embora ela tivesse os pensamentos assassinos, ela não tinha planejado o que fazer depois. Bom, ela chegou do trabalho naquele dia e nenhum vizinho realmente tinha percebido, não tinha polícia, o corpo ainda estava lá do mesmo jeito. Então ela decidiu que ela tinha que descartar o corpo dele de alguma forma. A forma que ela decidiu foi queimar o corpo dele dentro do apartamento. Sim, gente, dentro do apartamento, ela jogou álcool, né, e tudo, só que o fogo logo cessou por conta própria. Só que foi suficiente para causar uma fumaça que fizesse os alarmes de fumaça dispararem. O corpo de bombeiros foi chamado, né, dava para notar que a fumaça vinha de dentro do apartamento dela, e eles estavam lá, os bombeiros, os vizinhos, e o corpo do ex-marido dela lá dentro do apartamento. Então ela simplesmente atendeu os bombeiros, ela disse que ela tinha queimado o jantar dela, que ela tinha se distraído e queimado o peixe que ela estava fazendo. Eles acreditaram, na verdade ela era uma pessoa muito encantadora, muito bonita, então eu acredito que isso tenha contribuído. Bom, os bombeiros foram embora e no dia seguinte, que já era o terceiro dia, né, que o corpo do cara estava lá dentro, ela decidiu comprar uma motosserra para desmembrar ele. Depois de desmembrar o corpo dele, ela coloca os pedaços em potes de sorvete no freezer dela. Ninguém suspeitou de nada, gente. Quando as pessoas perguntavam por ele, ela falava que ele tinha fugido para a Índia para começar uma nova vida e as pessoas acreditavam. Alguns meses depois, ela teve que sair do apartamento, não sei exatamente o motivo. E ela ficou um pouco preocupada, porque ela tinha que tirar de lá também as partes cortadas do corpo do ex-marido. Então ela decidiu tirar os potes que estavam com essas partes dele e resolveu encher com concreto para cobrir. E depois ela levou esses potes para a sorveteria, Pra colocar no freezer da sorveteria, gente. ela levou tudo pra lá, ela comprou alguns purificadores de ar também pra garantir que o lugar não ficasse com um cheiro ruim e continuou vivendo a vida dela normalmente. Se passaram 2 anos e ela continuava com a sorveteria e continuou com o Manfred, também aquele novo cara, né? E ele não sabia nada sobre esse assassinato. O relacionamento deles também não tava lá essas coisas, não tava tão bom quanto ela gostaria. Ela não tinha conseguido convencer ele a se casar com ele e começar uma família que ela tanto queria. Então o relacionamento começou a caminhar no sentido contrário do que a gente espera. Ele começou a sugerir que eles se encontrassem com outras pessoas, que tivessem um relacionamento aberto, mas ela não queria isso de jeito nenhum, óbvio. Era o oposto do que ela queria na verdade. Então ela começou a suspeitar de que ele estava tendo um caso. Ela então pegou o celular dele, ela descobriu fotos de mulheres nuas e descobriu também que ele estava conversando já com outras mulheres em sites. Então em 21 de novembro de 2010 eles estavam discutindo muito e depois eles foram dormir. Quando eles estavam dormindo, ele começou a roncar, eu acho que esse foi um gatilho, né, deixou ela muito irritada. E ela pegou uma arma que ela tinha debaixo do colchão dela e atirou nele enquanto ele dormia. Depois ela teve que limpar essa cena, né? Só que dessa vez ela estava preparada, ela estava estudando sobre o concreto, né? Porque deu certo uma vez. E ela também comprou uma motosserra nova. Esse assassinato foi 100% premeditado, completamente. Então ela desmembrou o corpo dele, como ela fez com o ex-marido, colocou nos potes de sorvete também, encheu com concreto para cobrir e levou direto pro freezer da sorveteria dela. E depois ela foi fazer as unhas normalmente. Alguns dias depois do assassinato, as pessoas começaram a perguntar onde estava o Manfred e ela dizia que não sabia. Ela não pôde dizer que ele fugiu da mesma forma que o ex-marido, porque isso não era uma coisa que ele faria, sabe? As pessoas compraram essa ideia com o ex-marido dela porque até combinava com a personalidade dele, mas não dessa vez. Não combinava com a personalidade do Manfred fazer isso. Ela até ligou pra polícia pra dar ele como desaparecido. Ninguém suspeitava mesmo. Não demorou muito pra que ela conhecesse uma nova pessoa, né? E dessa vez era um amigo do Manfred, de 47 anos, o Roland. Menina, ele também era 15 anos mais velho que ela. Tô começando a achar isso estranho, gente. Ele ficou apaixonado por ela e ele terminou com outra mulher pra ficar com ela, na verdade. Em 6 de junho de 2011, ela chegou na sorveteria e ela percebeu uma tensão no ar. As pessoas estavam cochichando, ela sentiu alguma coisa errada no ar. Ela perguntou o que estava acontecendo. E o que aconteceu foi que havia um salão
ao lado da sorveteria e teve um problema nos canos desse salão. E para consertar, eles tiveram que quebrar a parede que dividia os dois estabelecimentos na parte do porão. Quando os operários foram consertar as coisas, eles se depararam com o freezer e viram os potes e acabaram vendo uma perna saindo de um dos potes. Ela foi informada de que a polícia estava vindo e conseguiu sair dali antes que eles chegassem, gente. A polícia conseguiu entender de quem eram os corpos, né? E como ela fugiu, eles já tinham a certeza de que ela tinha feito tudo aquilo. Então eles começaram a procurar por ela. Ela ficou com medo de ir pro aeroporto, com medo de ter polícia, né, lá, esperando por ela, e decidiu pegar um táxi pra Itália. Ela conseguiu fugir pra Itália. Mas em 10 de junho, as autoridades finalmente conseguiram encontrar ela. Ela foi levada de volta pra Áustria e na delegacia ela contou tudo sobre os assassinatos. E, pasmem, ela foi examinada lá e descobriram que ela estava grávida de 2 meses. O Roland era o pai e ele não correu pra longe não, ele falava que continuava amando ela. Eles até se casaram enquanto ela estava em custódia. O filho deles nasceu na prisão e ficou decidido que ele ficaria com os pais dela em Barcelona. Em 12 de novembro de 2012, ela foi condenada à prisão perpétua. Ela foi definida como muito perigosa para a sociedade, então ela nunca seria solta mesmo. Agora, gente, uma coisa que eu nunca vi na minha vida é que ela foi considerada perigosa demais para a prisão feminina, então ela foi transferida para uma prisão antiga masculina. Eu não sei o que aconteceu realmente. Ela escreveu também um livro sobre a sua história e ela se chamava nesse livro de A Dama de Gelo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, não compartilhou com ninguém essa história de hoje, já faça isso agora que me ajuda muito. E não esquece de me acompanhar e me seguir lá no Instagram também, onde eu abro caixinhas todos os dias e todos os dias eu dou dicas práticas sobre relacionamentos. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.